Eu começo o programa de hoje falando da safra atual, que infelizmente vai sofrer uma queda na produção e na produtividade. A consultoria Cogo Inteligência em Agronegócios, ela divulgou agora na semana passada a sua 11ª estimativa da safra brasileira de grãos 23-24, com impactos principalmente, é claro, para a soja. A empresa, segundo as demais instituições privadas, estima que a produtividade média do país será comprometida de 54,8 sacas, ante a expectativa inicial de 60,5 sacas por hectare. E diante desse cenário climático, a Cogo Consultoria reduziu a projeção da safra de soja 2023-2024 para 148 milhões de toneladas, ante 155 milhões de toneladas no levantamento anterior. Assim, está basicamente 9% abaixo da estimativa inicial de 163,4 milhões de toneladas. As boas produtividades estimadas para as regiões Sul e Sudeste deverão compensar parte das perdas previstas para as regiões Centro-Oeste, Norte e o Mato Piba, que é o Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Este momento, as perdas somam quase 15 milhões de toneladas, com prejuízos da ordem aí de quase 29 bilhões de reais. Segundo a Conab, a produção brasileira de soja deverá totalizar por volta de 149 milhões de toneladas na temporada, um recuo de 3,4% na comparação com a temporada anterior, quando foram colhidas 154,6 milhões de toneladas. Para a Cogo Consultoria, o atraso do início das chuvas, seguido por precipitações irregulares e mal distribuídas em diversas regiões do país, com períodos de veranico superiores a 20 dias, acompanhado por altas temperaturas, explicam a queda desse desempenho. As maiores perdas são observadas nos plantios de soja precoce e nos primeiros plantios realizados entre setembro e a primeira quinzena de outubro. Pelo menos é o que aponta o relatório. E agora vamos comentar do mercado da carne bovina. O mercado segue movimento de instabilidade comercial, ou seja, estão vendendo pouca carne no mercado. Os preços do boi gordo e da carne bovina seguem em queda neste início de mês de fevereiro, conforme mostram levantamentos realizados pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, que é o CPEA. E esses números foram divulgados agora nessas duas últimas semanas. Os pecuaristas se mostram resistentes em negociar nos valores ofertados pelos frigoríficos, mas como a demanda no mercado atacadista também está relativamente baixa, os frigoríficos não pressionam por volumes maiores. As escalas de abate estão confortáveis, pelo menos é o que mostra o CPEA. Ainda de acordo com o CPEA, muitos dos agentes têm expectativa de que a procura seja positiva e reaja após as festividades do Carnaval. Por outro lado, as exportações brasileiras de carne bovina seguem em crescimento, possibilitando aos pecuaristas que atendem este segmento, em especial os que conseguem animais com peso adequado para o abate até os 30 meses, preços maiores que os de venda para o consumo doméstico. E agora eu vou conversar com Felipe Denck. O Felipe, ele é advogado, especialista em recuperação judicial, ele é sócio da Lara Martins Advogados e nós vamos falar de recuperação judicial de empresas, especialmente aquelas empresas voltadas para o setor do agronegócio. Felipe Denck, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença aqui. É um prazer tê-lo aqui no programa, haja vista que já há algum tempo nós estamos querendo falar sobre recuperação judicial. Bom dia, tudo bem? Bom dia, senhor Antônio. Bom dia a todos os telespectadores da TV Serra Dourada. Felipe, nós estamos vivendo um momento muito delicado no setor agropecuário, e não só no setor agropecuário, a economia brasileira está patinando e patinando muito. E quando a coisa começa a ficar desse jeito, a economia interna não gira, as empresas sentem na pele os problemas econômicos. E no agro,
além dos problemas econômicos, nós estamos tendo aí um problema de condição climática, afetando muito o setor. Muitos produtores, ou na sua maioria, eles pegaram dinheiro no banco para poder plantar a safra e perderam a safra, e tem lugar aí que não vai pagar o custo de produção. Como é que fica agora? Antônio, a situação realmente está bem complicada. Na verdade, a crise no agro nós já havíamos observado desde o pós-pandemia, crise econômica causada pelo coronavírus em 2020 e 2021. Então, na verdade, com o aumento do preço dos insumos atrelado à crise, e se vocês observarem também, o Brasil importa muito fertilizante da Rússia e da Ucrânia, que vive em período de guerra. Então, essa alta do preço do insumo, com a queda do preço dos grãos, isso tem gerado um aumento do custo de produção muito elevado, e isso impactou diretamente nas contas do produtor rural. E agora, se nós observarmos, o estado de Goiás, assim como outras regiões, tem passado por um período de escassez de chuva. Foi decretado o estado de emergência em 25 municípios aqui no estado de Goiás. Então, vários produtores, de fato, perderam produções, reduziram suas produções, perderam sementes, perderam todos os insumos, o que vai agravar ainda mais a crise desse setor. Pois é. Só para você ter uma ideia, você que está nos acompanhando, hoje o Mato Grosso ele está em primeiro lugar em recuperação judicial. Sabe quem é o segundo? O estado? Goiás. Goiás é o segundo maior estado em recuperação judicial. E pode ter certeza absoluta, infelizmente, esse ano não vai ser diferente. Só para você ter uma ideia, em 2022 foram 24 pedidos de recuperação judicial. 2023, 80 pedidos, mais de 300% de aumento na recuperação judicial. E esse ano a situação também está demonstrando assim, né? Exato, Antônio. Infelizmente, o cenário econômico não é positivo com essa quebra de safra que nós estamos vivenciando, essa crise climática provocada pelo El Niño. Então, esse número de 80 pedidos que nós tivemos em 2023, a expectativa para nós especialistas é que haja um aumento ainda maior em 2024. Felipe, vamos supor que um produtor rural plantou, não colheu, sabe que vai ter prejuízo, sabe que o que ele colher não vai pagar os custos de produção. E ele fez um empréstimo no banco, e esse empréstimo vai começar a vencer daqui a alguns dias, vamos supor. O que ele tem que fazer? Que recomendação você dá a esse produtor? O mais importante, Antônio, é procurar o mais rápido possível um advogado especialista na área, para que esse advogado, juntamente com a sua contabilidade, possa verificar com os bancos e com os fornecedores, com os credores fornecedores, a possibilidade de renegociação dessas dívidas, evitando assim que o vencimento da dívida faça provocar as multas e as correções monetárias que acabam incidindo nesse tipo de descumprimento. Bom, então você que está nos acompanhando, se você sentir que a coisa vai pipocar, não deixe vencer a primeira parcela. Não deixe. Agora já começa a mexer nisso aí, começa a movimentar, vai atrás, porque senão o banco provavelmente vai fazer o seguinte: não, você vende a terra, ou você vende o que tem, paga uma parte, vamos fazer uma outra dívida, enfim. É uma dívida pagando a outra dívida. Aí você vai se enrolar e aí você vai perder muita coisa. Então, o aconselhamento, eu acho que esse é o melhor. Procure uma pessoa especializada na área e comece a mexer os pauzinhos. É isso que tem que ser feito, né? Perfeito, Antônio. Eu acho que o produtor rural precisa ter calma nesse momento e buscar as informações precisas, né? Muitos têm se falado no mercado, alguns falando de cessão de crédito, vai faltar crédito no mercado em função dessa crise, mas na verdade todo o Brasil precisa do agro como um todo. Então, eu acho pouco provável que vai haver uma escassez de crédito. Talvez no primeiro momento haja uma retração, mas com o passar do tempo, toda a cadeia produtiva vai precisar desse apoio, tanto do governo federal, governo estadual, como das instituições financeiras. Mas, Felipe, faltando ou tendo crédito, eu acho que o mais importante é você ir atrás agora e já garantir o seguinte: garantir toda aquela documentação necessária para resolver o problema. Ou você parte, ou você renegocia com o banco, ou parte para a recuperação judicial. Agora, o que não pode é protelar, deixar as coisas para ver como é que vai ficar lá na frente, né? Exato. Eu acho que o momento, Antônio, como você bem mencionou, ele é fundamental na tomada de decisão. O quanto mais cedo o produtor rural tomar a decisão de renegociar as suas dívidas
e se for o caminho, uma recuperação judicial, mais chances ele vai ter de preservar patrimônio, Sim, renegociar as suas dívidas, podendo assim gerar valor para que ele continue exercendo a sua atividade normalmente. E aquela velha máxima, não ficar com o nome sujo no mercado. Porque o produtor, todo mundo sabe, precisa de dinheiro do banco para poder plantar. Todo mundo é desse jeito. O setor é assim, o setor funciona assim. E eu acho que todo produtor preza pelo seu nome, a gente sabe disso. O produtor é honesto, ele paga suas dívidas corretamente. Agora, o momento é delicado, o momento é muito difícil. Se você sentir que não vai dar certo, procure um especialista e resolva o problema o mais rápido possível. É isso, né? Exato, Antônio. E o senhor falou da recuperação judicial, para que todos os produtores que nos assistem possam entender um pouco melhor o que seria essa recuperação judicial, nada mais, nada menos que é uma forma de renegociar com seus credores, com o apoio do judiciário. Pronto. Nesse caso, você vai ter uma proteção para que você renegocie com a maior tranquilidade com esses credores. Você vai apresentar um plano de pagamento onde você vai estabelecer qual que é, dentro de sua capacidade econômica, conseguir estabelecer um fluxo de pagamento e você renegocia suas dívidas. Muitas vezes as pessoas têm um preconceito em relação à recuperação medo dessa judicial, palavra. porque parece que seria um calote legalizado, não é nada disso. ou o nome vai ficar sujo, e na verdade não. O Brasil, assim como vários países, tem uma legislação que visa proteger aquele empresário, e você, produtor rural, é um empresário que desenvolve atividade empresarial e precisa de um apoio, e nesse caso a recuperação judicial pode ser essa ferramenta para auxiliá-lo à superação dessa crise. É uma saída ética, correta, sem problema nenhum. Perfeito. A ética legal, Legal. que não há problema algum. Pronto. Se você quiser mais informações detalhadas sobre recuperação judicial, o que fazer, como fazer, liga para o Felipe. Esse telefone é o direto dele, é o 62 98148 4489. Eu vou repetir. É o 62 98148 4489. Liga para ele, bate um papo, pede uma explicação. Eu acho que você vai entender perfeitamente bem que a coisa não é complicada, mas pode ficar complicado se você não for atrás. Certo, Felipe? Perfeito, Antônio. Tá certo. Felipe, eu agradeço a sua presença, muito obrigado, mas muito obrigado mesmo. Eu quero trazer mais vezes você aqui, porque tem muita coisa que a gente pode falar sobre esse tema ainda. Obrigado. Obrigado, Antônio. E depois do intervalo, você vai ver que as grandes potências, elas estão passando por uma transição, principalmente econômica. E eu vou conversar com Fernando Borges, consultor em pecuária, e nós vamos falar sobre o setor produtivo da carne bovina que está passando por momentos desconfortáveis, não só em relação ao mercado consumidor da carne, mas também em relação ao manejo, pouca chuva e custos altos. Nós voltamos já, é um minuto só. Somos todos os estádios. Somos todas as torcidas. Somos todas as camisas. Nós somos o futebol brasileiro. Chute do gol! O toque do meio! Sul-Americana 2024. Somos nós contra eles. Léo, é fácil preparar seu steak na Air Fryer. Agora, imagina uma Air Fryer gigante. Os steaks da Super Frango não são fritos, meu filho. São assados de verdade em uma Air Fryer gigante na fábrica. Gente do céu! Não me tira daqui não, hein? Steak de frango Super Frango. Pré-assado, sem fritura, zero óleo. Dá gosto saber. Frango é Super Frango. O Serradora Esportes leva até você a melhor informação sobre todas as modalidades na televisão e também no rádio. Ouça de segunda a sábado os boletins do Serradora Esportes na 99,5 FM e na rede Serra Dourada. Oferecimento Casa do Marceneiro Gemade. Precisou? Aqui tem. Pensou em peças de qualidade? Vem pra Takagi. 62 34 32 10 10. Trator tem. A solução em peças para seu trator e motores a diesel também. 4006 8888. Serviço de box de pintura expressa, a Saga Toyota tem.
Fala, meu povo maravilhoso do estado de Goiás, de cada cantinho desse estado que acompanha o nosso SBT Notícias Goiás. Você sabe que eu e toda a minha equipe esperamos você todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 11h15 da manhã. Olha, você vai ter notícia de última hora, sempre apurada pela nossa equipe da produção e daquele jeito, com credibilidade, do jeito que você merece. Eu tô te esperando, de segunda a sexta, às 11h15 da manhã. Agronegócio. Oferecimento Moinho Fino. A vida só começa depois do café. De um bom café. Nós estamos de volta e agora você vai ver que as grandes economias, as grandes potências, estão passando por uma transição, principalmente econômica, não muito boa. E de olho nessas tensões do Oriente Médio, as incertezas em torno das eleições lá nos Estados Unidos, as principais economias mundiais, elas apontam para uma transição suave para níveis mais baixos de inflação, sem grandes sacrifícios para a atividade econômica e o emprego. Uma notícia positiva, segundo o Banco Mundial. Entretanto, na China, permanecem as incertezas associadas ao setor imobiliário, que pode explodir a qualquer momento, e aos elevados níveis de endividamento. No contexto doméstico, a inflação chinesa encerrou 2023 dentro das bandas estipuladas pelo Banco Central. E a expectativa é de que o recuo adicional deve ocorrer aí para a faixa de 3,9% neste ano. A estimativa da instituição é que aqui no Brasil agora, o PIB do Brasil avance 1,8% neste ano de 2024. Apesar dos progressos internos, indicadores recentes de atividade sugerem muita cautela, mas muita cautela, nos setores-chave da economia, como serviços, comércio e indústria, que mostram uma continuidade da desaceleração já vista no terceiro trimestre do ano passado. E agora eu vou conversar com Fernando Borges. O Fernando, ele é consultor em pecuária e nós vamos conversar sobre o setor de produção da carne, que está passando por um momento não muito bom, desconfortável. Custo de produção para você melhorar um pasto não está fácil. Chover que é bom, choveu pouco, muita gente sem pasto. E muita gente com boi, mas o preço da arroba não está convidativo. E agora, como é que está a situação? Como é que está o seu risco? Fernando, bom dia, está tudo bem? Bom dia, Toninho. Sempre um prazer estar aqui com você para mais um momento de aprendizado, né, e esclarecimento de alguns assuntos interessantes do nosso produtor rural. Verdade. Fernando, nós já tivemos aí umas lapadas na pecuária de corte. Pecuária de leite a gente nem fala, que leva lapada todo dia, né? Mas a pecuária de corte já vem nesses últimos 4, 5 anos aí, uma série de problemas. E o pecuarista? Melhorou, não melhorou? Melhorou a cabeça? Já está fazendo planejamento para 2025, 2026? Ou ainda estamos esperando chover para ver como é que vai ficar a situação? Essa é a grande pergunta, que nós temos que aproveitar esse momento, essa abertura que você tem junto aos pecuaristas, para perguntar a eles, né? Começar a fazer esse momento de mudança, esse processo de mudança, né? Se aqueles que estão entrando já estão tendo essa percepção, e se os que na atividade já estão há mais tempo, né, começaram já a ver que tem que mudar. Tecnologia, né, precisa ser incorporada, as integrações de agricultura com a pecuária, que já estão sendo faladas há muito tempo, né, por instituições como a Embrapa, questão de treinamento, capacitação da mão de obra, né, temos aí o Senar, que faz isso tão bem. Então, as instituições todas que estão envolvidas nesse processo precisam ser utilizadas melhor, eu acho, pelo produtor rural. E assim, começar com o processo de mitigação de risco. Acho que o tema que eu queria discutir contigo, faz muito sentido nesse momento, é mitigar risco. Já começando a dar uma pitada da parte acadêmica desse negócio, risco é diferente de incerteza. Você falou agora mesmo da questão de incerteza, né? Um risco é aquilo que você consegue prever. A pluviosidade da sua fazenda, você consegue saber que ela varia de tanto a tanto. Quando você vai sair daquilo ali, aí passa a ser uma incerteza. Mas à medida que a gente usa mais tecnologia e tem mais informação, se a gente pensar que nós já sabíamos que ia ter o El Niño, a incerteza começa a deixar de ser incerteza, começa a passar a ser risco. Então o planejamento, como você já citou também, passa a ser primordial. Fazer as contas,
quantos animais eu tenho na fazenda, meu rebanho está bem estruturado, em que momento que eu estou, quais as fases que eu atuo, né? Trazer isso tudo para uma planilha, para uma parte de planejamento com muita gestão, faz todo sentido. Eu acho que para o produtor começar a pensar, isso aí é o que vai te mostrar até que ponto você pode levar a atividade, né? Se acontecer isso, se o clima não ajudar, se os preços subirem. Estamos vendo aí essa questão de guerra, parece que eu imaginei que fosse ser mais rápida, mas parece que esse negócio não acaba, né? Então, tudo isso aí está na mesa. A gente precisa começar a usar mais informações, né, Toninho? Eu resumo tudo isso que você está falando numa frase. Plano de voo. Isso mesmo. Eu vou ter que encher o tanque do avião, não vou? Eu vou rodar quantas horas? Quantos quilômetros? Esse tanque enchendo, ele me dá para quanto tempo de voo? E falando de bovinocultura de corte, estou falando de carne. Carne é commodity. Commodity, é. Então, commodity, nós temos uma facilidade de saber antecipadamente o preço que está sendo sinalizado, né? Sim. Tem mecanismos de travamento, mecanismos de... Enfim, a oferta e a demanda se comportam um pouco diferente no caso da bovinocultura de corte, da soja, do milho, do café, do algodão. Essas commodities são mais previsíveis em relação ao preço. Então, se nós começamos a olhar mais para o preço, não só para reclamar depois que já passou da hora de vender. Por exemplo, conversei com um produtor um dia desse, ele estava falando que, rapaz, mas eu comprei as vacas bem na época do maior preço. Eu falei, pois é, essa época está vendendo, né? Se o preço está bom, o que você tem que fazer? Vender. Se você não se preparou para vender na hora certa, não tem um animal, então espera, plano de voo, né? Vou esperar quando o preço estiver melhor, né? Para comprar, para eu entrar na atividade. Então, enfim, então são alguns detalhes que a gente precisa olhar com mais cautela, com mais calma, e a gente sabe que com commodities você consegue prever um pouco mais, diminuir a incerteza e aumentar o risco. Eu sei que é difícil falar isso num momento como esse, que está passando atividade, mas talvez sirva para a gente parar, sentar e refletir. Chamar as pessoas certas para a mesa para a gente começar a pensar, como você falou, 2024 está começando, tem 2025, as vacas que foram emprenhadas agora vão parir daqui a 9 meses, os bezerros vão nascer, ainda vão estar preparados mais 9, 8 meses. 1 ano e meio, 2 anos pela frente. Então, tudo isso aí vai um fluxo, vai um plano de voo. Você sabe que isso não acontece da noite para o dia, né? As vacas não vão parir antes de 9 meses, nem depois de 9 meses. Então, tem tudo isso aí para a gente levar em consideração e colocar nesse plano para ver se melhora os riscos, né, do futuro. Eu estou cansado de ouvir de pecuarista o seguinte, para quem está lá atrás da mesa falando, é fácil. É fácil, eu quero ver aqui na fazenda, tudo bem. Mas nós temos hoje pessoas altamente conhecedoras de mercado, nós temos uma série de ferramentas. Não adianta você querer colocar 50 vacas, ou 50 boi, ou 100 bois, num lugar que às vezes poderia estar colocando 150, mas você não tem estrutura para os 150. Às vezes até cabe, mas você não tem estrutura. Quer dizer, dimensiona a sua propriedade para aquilo que você dá conta. Voltar a falar de planejamento, né? Uma área intensificada, irrigação, não tem capacidade, qual tipo de capim nós estamos usando. Você não precisa mudar a fazenda toda, né? Não, mas de jeito nenhum. Tem que começar um momento e não parar nunca mais de fazer as mudanças que precisam ser feitas, né? Para a gente estar melhor posicionado quando no próximo momento, pensa assim, que no próximo momento, quando tiver outra crise que vai ter, a certeza que eu tenho para te falar hoje é que nós vamos viver outras crises. Vamos viver. Essa não é a última que a pecuária vai viver. E então, nem a primeira. Aprende com essa, vamos pensar que para a próxima a gente vai estar melhor para passar essa crise com um pasto de melhor qualidade, equipe mais tecnificada, a qualidade do gado certa, né? A nutrição sendo oferecida da forma correta, a genética, enfim, tudo isso que a gente está cansado de saber, mas talvez não coloque em prática, né? Eu às vezes fico assim meio chateado, porque às vezes você tem um capim tão bom na sua propriedade, um tal de braquiarão, e dá uma coceira no cara na vontade de ele mudar aquilo tudo, e às vezes ele não tem condição nem de tocar o braquiarão e que colocar um capim, às vezes que produz mais, se ele der conta de tratar bem desse capim. Às vezes é melhor você pegar esse braquiarão, tocá-lo de maneira profissional, esse capim, que você vai ter um capim excelente na sua propriedade, você não precisa nem mexer. Não é verdade? Isso mesmo, às vezes nem precisa fazer grandes alterações. Não, né? De jeito nenhum. A gente vê em alguns momentos, quando você fala com o produtor, a gente vai fazer uma suplementação de zinco, né? Ele fala, que adubo é esse? Não, é dividir melhor a propriedade. Então, simplesmente dividir melhor a propriedade, colocar a aguada no lugar certo. São pequenas modificações, um treinamento, a capacitação melhor para o seu funcionário, já começa a surtir efeito e você começa a gostar desse processo e, de repente, a gente vê daqui a pouco grandes transformações de uma forma geral na cadeia como um todo, né? Essa conversa que eu estou tendo aqui com o Fernando é o que ele fala para todo mundo.
Todo mundo que ele atende, ele fala isso aí. Não adianta você querer mudar o capim, comprar o melhor touro, colocar a melhor água. Você tem que fazer um estudo daquilo que você quer primeiro. Esse é o primeiro ponto. E tem que mudar, sabe aonde, em primeiro lugar? É a vontade de querer mudar, é aqui dentro da cabeça. Se não mudar aqui, não adianta, não resolve. E o trabalho do Fernando é esse. É um excelente consultor que a gente tem aqui, que atua aí na região centro-oeste, está fazendo um belo de um trabalho mais voltado para a educação profissional. Porque o resto, técnica é fácil, né, Fernando? É isso mesmo. Isso deu uma mensagem interessantíssima. A gente busca mudar mais o mindset, busca mudar mais a estratégia do produtor, que ele comece a prever e a antever um pouquinho com planejamento, a trazer filhos para o negócio, estar rodeado de pessoas que queiram, que entendam, né, que queiram bem no negócio. Acho que é um processo, a mudança de chave está aí. Aí depois a tecnologia a gente traz, tem muita tecnologia, né? É tudo depois, tecnologia depois. A gente faz isso aí da melhor forma e faz a melhor composição. Claro. E o melhor plano. Aí sim a gente começa um caminho melhor e com certeza vamos ver futuro melhor aí para o nosso produtor, que a gente precisa, né? Precisa. Fernando, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa, sempre muito boa. E até a próxima. Eu que agradeço, estamos à disposição sempre. Obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim. Eu termino o nosso programa com a seguinte frase: poucos são aqueles que veem com seus próprios olhos e sentem com seus próprios corações. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia. Agora suas manhãs têm mais alegria na TV Serra Dourada, com Silvier Alves. De segunda a sexta, às 11h15. A seguir, Primeiro Impacto Continuação.